Pai amado, há momentos em que o nosso coração se encontra apertado, cercado por dores, medos e situações que fogem completamente do nosso controle. Momentos em que tudo ao redor parece escuro, confuso e pesado. E é exatamente nesses momentos que aprendemos a clamar com sinceridade: Senhor, se o Senhor não fizer algo, nada poderá ser feito. Deus, nós reconhecemos que muitas vezes o Senhor permite situações difíceis não para nos destruir, mas para nos despertar. Não porque o Senhor se agrada da nossa dor, mas porque sabe que, quando todas as outras portas se fecham, aprendemos a correr para os teus braços. A dor nos ensina a depender, o deserto nos ensina a buscar, e o silêncio nos ensina a ouvir. Assim como Jonas, quantas vezes tentamos fugir daquilo que o Senhor nos chamou para viver, e ainda assim, mesmo quando erramos, mesmo quando desobedecemos, o teu amor continua nos alcançando. O Senhor continua no controle, orquestrando tudo, até mesmo aquilo que parece perda, para nos trazer de volta ao centro da tua vontade. Deus fiel, hoje nós reconhecemos que o Senhor não perde o controle da nossa história. Mesmo no lugar mais escuro, mesmo no fundo do mar, a tua mão continua nos sustentando. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando não entendemos o processo. Se você crê que Deus está te alcançando mesmo em meio à dor, escreva: eu confio em ti, Senhor, nos comentários. Há situações em que somos levados a lugares que jamais imaginaríamos estar. Lugares de silêncio, de isolamento, de espera, lugares onde não há aplausos, não há respostas imediatas e não há saída visível. Foi exatamente assim com Jonas. O ventre do peixe se tornou um lugar de escuridão, mas também um lugar de revelação. Ali, longe de tudo, ele aprendeu que não existe profundidade tão grande que a presença de Deus não possa alcançar. Quando Jonas foi lançado ao mar, parecia o fim, mas na verdade, Deus já havia preparado o meio para preservá-lo. O Senhor poderia ter permitido que ele morresse, mas escolheu mostrar seu domínio absoluto sobre toda a criação. Até aquilo que parecia juízo se tornou instrumento de misericórdia. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, chamamos de fim aquilo que Deus está usando como recomeço. No fundo daquele lugar escuro, Jonas fez a única coisa possível. Orou, ele clamou, reconheceu sua fragilidade e voltou seu coração para o Senhor. E a palavra nos ensina que Deus ouviu seu clamor. Isso nos mostra que não importa onde estejamos, quando oramos com sinceridade, Deus responde. Talvez hoje você se sinta encurralado, sem forças, achando que chegou ao limite, mas saiba, o mesmo Deus que ouviu Jonas no ventre do peixe é o Deus que ouve você agora. Nenhuma distância, nenhum erro, nenhuma queda é capaz de silenciar o Senhor quando um coração se volta verdadeiramente para Ele. Se esta palavra fala com você neste momento, escreva: Deus, me ouve nos comentários. Quando Jonas clamou ao Senhor, ele não estava em um templo bonito, nem em um momento confortável. Ele estava em um lugar improvável, sufocante, sem controle algum da situação. Ainda assim, a oração dele subiu como incenso diante de Deus. Isso nos ensina que a eficácia da oração não depende do lugar onde estamos, mas da sinceridade do nosso coração. Muitas vezes pensamos que precisamos estar bem para orar, mas é justamente quando estamos fracos que a oração se torna mais verdadeira. Jonas reconheceu sua condição, confessou sua dependência e declarou que a salvação vem somente do Senhor. Esse reconhecimento muda tudo. Quando paramos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar totalmente em Deus, algo começa a se alinhar no mundo
espiritual. A palavra nos mostra que, mesmo cercado pelas águas, mesmo sentindo que a vida estava escapando, Jonas se lembrou do Senhor. Há um poder enorme em lembrar quem Deus é no meio da crise. Lembrar que Ele continua sendo soberano, fiel e misericordioso, mesmo quando nós falhamos. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece te afundar. Problemas, culpas, pressões e medos. Mas hoje, o Senhor te lembra que a oração feita no fundo do poço também é ouvida no céu. Deus não ignora o clamor de um coração quebrantado. Ele transforma lugares de aflição em pontos de virada. Quando escolhemos orar, em vez de desistir, estamos declarando que ainda confiamos. E essa confiança move o coração de Deus. Se você decide não desistir e continuar orando, escreva "Eu não vou desistir" nos comentários. Existe um detalhe poderoso na história de Jonas que muitas vezes passa despercebido. Deus não o livrou antes do processo, mas o sustentou durante o processo. O peixe não foi um castigo final, foi um lugar de preservação. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, um recomeço sendo gerado em silêncio. Isso nos ensina que nem todo o silêncio de Deus é ausência. O silêncio é o ambiente onde Ele está trabalhando mais profundamente em nós. Jonas ficou 3 dias e 3 noites naquele lugar escuro, sem respostas imediatas, sem sinais visíveis de mudança, mas Deus estava no controle de cada segundo. Quantas vezes nós também somos colocados em esperas que não entendemos, momentos em que oramos, choramos, clamamos e tudo parece continuar igual, mas o céu nunca está parado. Deus usa esses períodos para tratar nosso coração, alinhar nossa obediência e nos preparar para aquilo que vem depois. A Bíblia nos mostra que, após a oração sincera de Jonas, o Senhor deu ordem ao peixe para vomita-lo em terra firme. Ou seja, quando o tempo de aprendizado terminou, Deus abriu a saída. Nenhuma prova dura para sempre. Nenhum vale é eterno. Se hoje você se sente preso, limitado ou sem direção, saiba disso. Deus já estabeleceu o momento exato da sua libertação. O mesmo Deus que controla o mar, controla o tempo do seu milagre. Confie, mesmo sem entender. Declare com fé: Deus ainda está no controle da minha vida. Quando Jonas foi lançado em terra firme, ele não saiu do peixe confuso sobre o propósito de Deus. Ele saiu transformado. A experiência no fundo do mar não foi apenas livramento, foi alinhamento. Deus não apenas o salvou da morte, mas realinhou sua missão, sua obediência e seu coração. Isso revela algo profundo para nós. Deus não nos tira da prova do mesmo jeito que entramos nela. Se entramos quebrados, saímos mais maduros. Se entramos orgulhosos, saímos mais humildes. Se entramos confusos, saímos com direção. O processo dói, mas ele cura. Jonas aprendeu que fugir da vontade de Deus nunca é mais seguro do que obedecer. Muitas vezes tentamos evitar o chamado, evitar decisões difíceis, evitar mudanças que Deus está nos pedindo, mas a fuga sempre nos leva para lugares mais escuros do que a obediência jamais levaria. Deus poderia ter escolhido outro profeta, mas escolheu esperar Jonas. Isso mostra que o chamado de Deus não é descartável. Ele não desiste de você por causa de um erro. Ele corrige, trata e restaura. Talvez hoje Deus esteja te chamando novamente para algo que você tentou evitar no passado. Um perdão, uma decisão, um recomeço.
uma entrega total. A mesma voz que te chamou antes, ainda te chama hoje. Não ignore esse chamado. A obediência libera caminhos que a fuga nunca abrirá. Onde há obediência, há restauração. Onde há arrependimento sincero, há nobokome. Declare agora: eu escolho obedecer a Deus, mesmo quando é difícil. Depois do livramento, Jonas recebeu uma segunda chance. A palavra do Senhor veio novamente, não com condenação, mas com direção. Isso nos ensina que Deus é especialista em recomeços. Ele não apenas nos tira do fundo do poço, ele nos reposiciona para cumprir aquilo que sempre esteve em seu coração. Talvez você esteja vivendo depois do peixe, depois da dor, depois da queda, depois da vergonha. E mesmo assim, Deus continua falando com você. A mesma voz que te alcançou na escuridão, agora te chama para andar na luz. Deus não desperdiça processos. Tudo o que você viveu, até aquilo que parecia atraso, Ele transforma em preparo. A dor vira testemunho, a prova vira autoridade espiritual, a cicatriz vira sinal de que você sobreviveu. Mas há algo importante. A segunda chance exige uma nova postura. Jonas não podia obedecer do mesmo jeito de antes. Agora havia temor, maturidade e consciência. E é assim conosco. Deus nos chama, mas espera um coração rendido, ensinável e sensível. Obedecer depois da dor é diferente. Você não obedece por obrigação, mas por gratidão. Você entende que viver longe da presença de Deus nunca vale a pena, que nenhum plano próprio é melhor do que a vontade do Pai. Se hoje Deus está te dando uma nova oportunidade, não adie, não endureça o coração, não negocie com a vontade dele. O recomeço pode ser exatamente o portal para o propósito que você tanto pediu em oração. Declare com fé agora: Senhor, eu recebo o meu recomeço. Se você crê nisso, escreva glória a Deus nos comentários. Quando Jonas finalmente obedece e vai a Nínive, algo extraordinário acontece. Uma cidade inteira é impactada por uma palavra liberada por alguém que passou pelo vale. Isso revela um princípio espiritual profundo. Quem passa pelo quebrantamento fala com mais autoridade. A mensagem de Jonas não vinha apenas da boca, vinha da experiência. Às vezes queremos impactar vidas sem antes permitir que Deus trate áreas internas. Mas o Senhor nos leva ao processo justamente para que nossa voz carregue peso espiritual. Nínive ouviu Jonas porque havia verdade, arrependimento e temor em sua caminhada. Isso também fala sobre nós. Deus não te preservou apenas para te salvar, mas para te usar. O livramento que você viveu não foi só resposta de oração, foi preparação para que outros encontrem o mesmo Deus que te resgatou. Sua história tem poder. Seu testemunho pode ser a chave que abrirá o coração de alguém. Muitas vezes subestimamos o que Deus pode fazer através da nossa obediência simples. Jonas pregou uma mensagem curta, direta, sem adornos, e o céu se moveu. Porque quando Deus está por trás da palavra, até o impossível se curva. Não despreze os lugares para onde Deus está te enviando agora. Pode não parecer grandioso, pode não parecer confortável, mas é ali que a glória dele se manifestará. Onde há obediência, há transformação. Seja sensível à voz de Deus. O mesmo Deus que te tirou do fundo, agora quer te usar como instrumento de restauração para outros. Declare com fé: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Mesmo depois de obedecer e ver Deus agir, Jonas ainda precisou lidar com
com algo dentro dele: o coração. A Bíblia mostra que Jonas ficou incomodado com a misericórdia de Deus sobre Nínive. Isso nos ensina que é possível obedecer externamente e ainda assim precisar de cura internamente. Deus se importa não apenas com o que fazemos, mas com quem estamos nos tornando. Por isso, Ele continua trabalhando em nós mesmo depois da vitória. O Senhor trata intenções, sentimentos e motivações escondidas. Ele não quer apenas servos ativos, quer filhos alinhados com seu coração. Quantas vezes Deus nos abençoa, responde orações e ainda assim ficamos frustrados porque Ele agiu de forma diferente do que esperávamos? Jonas queria justiça, mas Deus liberou misericórdia. E isso revela quem Deus é: longânimo, compassivo e rico em amor. Talvez hoje Deus esteja te ensinando a descansar no caráter dele, mesmo quando você não entende seus caminhos. Confiar em Deus também é aceitar que Ele sabe o que faz, inclusive quando sua resposta não corresponde às nossas expectativas. O Senhor usou uma planta, o sol e o vento para ensinar Jonas. Pequenas coisas, grandes lições. Deus fala através de detalhes, processos e situações simples para moldar nosso coração. Quando aprendemos isso, crescemos espiritualmente. Permita que Deus trate não só suas atitudes, mas suas emoções. Peça para Ele alinhar seu coração ao dele, porque quando nosso coração se parece com o de Deus, passamos a amar o que Ele ama e a perdoar como Ele perdoa. Declare com fé: Senhor, molda meu coração segundo o teu. Se você deseja ter um coração parecido com o de Deus, escreva: eu confio em tempo inspiratório nos comentários. A história de Jonas nos leva a uma revelação final muito profunda. Deus é soberano do começo ao fim. Ele controla o mar, o peixe, a planta, o vento, o sol e, acima de tudo, o tempo. Nada foge do seu domínio. Mesmo quando Jonas não compreendia os caminhos do Senhor, Deus continuava sendo Deus. Isso nos ensina que a nossa fé não pode estar condicionada às circunstâncias. Servimos a Deus não apenas quando tudo faz sentido, mas também quando não entendemos absolutamente nada. Confiar é descansar, sabendo que Ele vê o que não vemos e conhece o fim desde o princípio. Deus encerra a história fazendo uma pergunta a Jonas. E essa pergunta ecoa até hoje para nós: eu não deveria ter compaixão? É como se o Senhor estivesse nos convidando a enxergar o mundo com os olhos dele. Um olhar que não é limitado pela dor, pela mágoa ou pelo julgamento humano. Talvez hoje Deus esteja te chamando para soltar ressentimentos, liberar perdão e entender que a misericórdia dele também alcança aqueles que você não esperava. O amor de Deus não tem fronteiras. Ele não desiste de pessoas, nem de propósitos. E se Deus não desistiu de Jonas, não desistiu de Nínive e não desistiu de você, isso significa que ainda há esperança, restauração e propósito em andamento. O que Deus começou, Ele é fiel para completar. Confie. O controle nunca saiu das mãos dele. Mesmo quando você achou que estava tudo perdido, Deus estava escrevendo uma história maior. Declare com fé: Deus está no controle de tudo. Se você crê nisso, escreva: eu creio nos comentários. A história de Jonas termina, mas a mensagem continua viva. Deus é especialista em resgatar pessoas no lugar mais improvável. Ele nos encontra na fuga, na dor, no erro e até no silêncio. Nada é profundo demais, escuro demais ou distante demais para a graça do Senhor. Talvez você tenha se identificado com Jonas em algum ponto dessa jornada. Fugiu, desobedeceu
se sentiu preso, orou no fundo do vale, recebeu uma segunda chance e ainda está em processo de transformação. Está tudo bem. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. O mais poderoso nessa história é perceber que o centro de tudo não é Jonas, é Deus. Um Deus que chama, corrige, disciplina, restaura e envia novamente. Um Deus que prefere salvar do que destruir, restaurar do que condenar, amar do que desistir. Hoje, o Senhor te convida a confiar plenamente nele, não apenas nos livramentos visíveis, mas também nos processos silenciosos, não apenas nas respostas rápidas, mas também nas esperas que moldam o caráter. Onde você pensou que era o fim, Deus estava começando algo novo. Que essa oração gere em você um coração sensível, uma fé firme e uma obediência verdadeira. Que você nunca esqueça: o mesmo Deus que te guarda no vale é o Deus que te levanta em terra firme. Orê com fé. Senhor, eu confio totalmente em Ti, mesmo sem entender. Eu escolho obedecer. Conduz minha vida segundo a Tua vontade. Amém. Se essa oração falou com você até o fim, escreva amém e glória a Deus nos comentários. Que Deus te abençoe poderosamente.